Vamos continuar agora dentro do nosso assunto PNL. Vou chamar isso de parte 2, né, da PNL. Falando sobre calibragem. Vamos trazer um conceito para você poderoso sobre calibragem. E o que é isso? O que é calibragem? É observar a estrutura não verbal de uma pessoa. Sim, porque nós sabemos que nós conversamos o tempo inteiro, seja abrindo a boca, falando com palavras mesmo, ouvindo, ou através da nossa comunicação não verbal, através do nosso olhar, através da nossa postura, através dos nossos movimentos, nós também nos comunicamos, não é mesmo? Então, na PNL, a calibragem significa perceber as diferenças. Leitura dos sinais não verbais, principalmente sinais inconscientes, porque nós sabemos que nós fazemos tudo no automático sem perceber. Então, a mente e o corpo, eles formam um sistema único. Mente e corpo faz parte do mesmo sistema. Eu penso automaticamente, o meu corpo responde. Então, às vezes, uma pessoa está pensando em algo e ela acha que vai ficar imperceptível, porém, a maneira como ela olha, como ela gesticula, como ela se porta, como ela se franze, ela mostra exatamente aquilo que ela está pensando, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então, observações dos movimentos corporais correspondentes às expressões internas, é isso que tem a ver com a calibragem, é observar a estrutura não verbal de uma pessoa. A calibragem nos ajuda a entrar em rapport com as pessoas, com o nosso interlocutor. E todos nós temos a capacidade de perceber as diferenças e vale a pena, muito a pena, desenvolver essa capacidade e aperfeiçoar essa capacidade. Nós distinguimos diferenças tão sutis de expressão, enquanto a pessoa vivencia recordações a estados variados. Sim, quando nós observamos ou nós deciframos outras pessoas, isso significa calibrar os sinais pequenos, porém decisivos, que nos fazem perceber como elas estão reagindo. Nós confiamos demais no verbal e em como estão se sentindo, esquecendo-nos de observar todo o restante da comunicação não verbal. E muitas vezes a pessoa está falando uma coisa e, na verdade, a forma como ela gesticula, o olhar dela, a maneira como ela se porta, como ela se posiciona, não tem a ver com aquilo que ela está falando. Então, muitas vezes, ela está pensando uma coisa e querendo parecer outra. Entende? É importante fixar-se em um conjunto de pistas sensoriais, corporais, vocais e comportamentais. Observamos muito pouco o nosso interlocutor, as pessoas com que nós nos relacionamos. E por isso, nós ignoramos os sinais explícitos que muito têm a dizer sobre o seu estado interno, como, por exemplo, movimentos oculares, a respiração, a cor da pele. Quantas vezes nós falamos alguma coisa com alguém, essa pessoa fica rubra na mesma hora, ela fica vermelha, não é? Tônus muscular, o tom de voz, movimentos da boca, seja a boca fechada ou aberta, maxilar inferior, ritmos, espessura nos lábios, entre vários outros. Assim, como a forma de expressão da mente racional é a palavra, a forma de expressão das emoções é não verbal. Exatamente. Observar os microcomportamentos, os pequenos detalhes, como citados, como que eu acabei de citar anteriormente, causa, sim, um grande impacto na comunicação humana. Você pode melhorar muito a sua comunicação. E essas informações nos permitirão conhecer melhor o outro e, no seu caso, te ajudar no seu processo de mudança. Quando alguém lembra uma experiência que lhe coloca medo,
Pequenas mudanças fisiológicas produzem em alguma parte do seu corpo, porque é instantâneo quando você sente o medo, a presença do medo. E essas mudanças, por pequenas que sejam, elas estarão sempre aí. A calibragem, ela está baseada exclusivamente na parte sensorial, nas sensações, mas é diferente para cada pessoa. Por isso, nós precisamos ter muito cuidado em não imaginarmos, em não elucidar a respeito do significado que essas mudanças fisiológicas podem trazer para nós, já que são exclusivas de cada pessoa. Cada ser humano responde de uma forma. Então, a calibragem implica em perceber o padrão da pessoa em estado neutro. Implica em perceber como é essa pessoa quando está em seu estado normal, ou seja, nem feliz, nem triste, nem agitado, nem demonstrando emoções. Não é naquele momento de euforia, não. É no seu estado natural. É analisar a diferença dela comportamental com cuidados para não fazer julgamentos errados. Analisar a incongruência interna. É quando ela fala de uma forma e ela demonstra outra coisa. Quando a mensagem não corresponde à fisiologia. Ou seja, ela pode dizer, estou muito feliz. A fisiologia dela está assim, triste. Ou ela pode estar assim, estou muito triste. Entende? Então, quando a mensagem ela não corresponde à fisiologia, existe uma incongruência. São observações. Isso é calibragem. É você observar essa incongruência. Tom de voz triste, dizendo que está feliz. Rosto fechado, dizendo que está animado. E assim, são alguns exemplos. Ok? Quando calibramos, observamos alterações, pistas em nosso interlocutor em um momento de uma conversa espontânea. Nós observamos o quê? Dilatação da pupila, tom de voz, a velocidade na respiração, a cor rubra da pele, movimento com as mãos, pequenos sinais com a cabeça, engolir seco, franzir sobrancelha, atos falhos, como enrolar demais o cabelo, demonstrar nervosismo, entre vários outros. E tem a ver com você prestar bastante atenção para detectar essas incongruências. Dar significado sobre o que a pessoa está falando. Dar sentido ao que ela está falando. Não tem relação com ler a mente dela, mas estudar a linguagem corporal, a linguagem do corpo, estímulos externos, para concluir como a pessoa está pensando. Não sabemos o que ela está pensando, mas podemos concluir como ela está pensando. Isso é usado nos tribunais do júri, inclusive, por especialistas, por juristas. Ele é usado quando uma pessoa está ali no tribunal sendo submetida a um julgamento, seja um réu, seja uma testemunha. Eles observam os sinais corporais para detectar as incongruências, ok? E eu quero trazer para você aqui um ponto sobre os estudos de Paul Ekman. Ele fala sobre a linguagem das emoções. E é muito interessante, se você observar algumas gravuras, algumas ilustrações de Paul Ekman, quando ele coloca aí um rosto de espanto, e eu trouxe aqui para vocês algumas dessas ilustrações, ele com o rosto de espanto, as sobrancelhas levantadas, os olhos abertos, a boca fica aberta, não é? E aí, se você observar nessa segunda ilustração, que é uma fisiologia, um rapaz de surpresa, quando nós ficamos surpresos com alguma coisa, qual é a nossa fisiologia natural? De repente, a gente observa, as sobrancelhas são elevadas, Uau! Pálpebra superior elevada, os lábios também são separados, o queixo. E aqui eu tenho outras ilustrações de medo, de tristeza, de nojo, de alegria. Se você observar os detalhes dos olhos, no caso da tristeza, como reage as pálpebras,
com uma pessoa com nojo, né? O que a gente faz quando está com nojo? É aquele rosto, alegria, enfim. Cada expressão é uma análise. Isso é calibragem, ok? Então, comece a observar isso, os movimentos das pessoas, se realmente elas estão congruentes com aquilo que estão dizendo. A fala, o olhar, porque tem pessoas que têm o olhar muito frio, outras têm o olhar mais quentes, outras têm o olhar mais afetuosos. Observa se de repente aquela postura dela ela está condizente com aquilo que ela está querendo transmitir para você, ok? Isso é calibragem, tá bom? Agora, me conte no próximo vídeo que nós vamos falar alguns predicados verbais em PNL para aprofundar mais um pouquinho nisso. Me encontre lá. Tchau, tchau.